O quanto as pessoas percebem em você a presença de Deus? O quanto as pessoas percebem que você tem algo diferenciado, alguma coisa que vai além do natural, alguma coisa que realmente é sobrenatural. Algumas pessoas reparam que você tem habilidade, que você tem capacidades, que você tem estudos. Algumas pessoas notam que você tem um monte de diplomas, que você tem credenciais. As pessoas notam que a gente tem de aptidões, mas quantas pessoas percebem em você que você já entendeu que você não é um ser natural, você é um ser espiritual. Você não pode achar que a sua vida e o seu comportamento são balizados apenas pelo que você tem corporeamente. Não, você ama, você odeia, você sente saudade, você tem sentimentos que fazem de você alguma coisa distinta de toda a natureza. Você não é uma planta, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E tem mais um detalhe: você tem necessidades espirituais. A maior prova disso é que em qualquer cultura, em qualquer ambiente do mundo, nós vamos ver sempre a mesma coisa: o homem procurando a divindade. Às vezes procura numa rocha, numa montanha, procura numa floresta, procura num amuleto, procura no que encontrou, mas sempre está procurando alguma coisa. Lembra quando os portugueses chegaram no Brasil? Os índios estavam aqui e tinham um Deus, o Deus Sol, o Deus Tupã. Quem falou para os índios que existia um Deus? Deus. Só que eles não entendiam muito bem como funcionava isso e adoravam o sol como sendo uma representação de Deus. Você precisa compreender que se você é alguém espiritual, as pessoas ao olharem para você têm que ver a espiritualidade positiva, a espiritualidade de Deus e não a espiritualidade que não é de Deus, ou seja, que tem influência nas trevas. Por isso eu queria ler com você um texto bem interessante. É a história do rei Saul e do rei Davi. E diz o seguinte, 1 Samuel capítulo 18, versículo 28. Quando Saul, que era o rei, viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Esse texto de 1 Samuel 18, 28 e 29 vai mostrar que Saul havia se distanciado de Deus, mas ele ainda tinha percepção de que as coisas espirituais, elas dominavam situações, elas prevaleciam nas situações. Ele tinha todo o poder em sua mão, ele tinha todo um exército à sua disposição, ele tinha uma série de súditos, mas as coisas para Davi funcionavam. Por quê? Porque Davi tinha a presença de Deus. E Saul falou: olha, eu percebo que ele tem o toque de Deus, que ele tem a presença de Deus, que ele tem o favor de Deus, e por conta disso, até a filha do Saul amava Davi. O filho de Saul, Jonatas, também amava Davi, se tornou seu grande amigo. As pessoas notavam um diferencial. E aí Saul ficou com medo. Por que ficou com medo? Porque ele falou: se eu tiver armas, exércitos, munição, tudo mais contra alguém nas mãos de Deus, eu não prevaleço. Agora vamos olhar para a sua vida. Você vive conflitos, dificuldades, às vezes perseguições. Em alguns ambientes você não é tão bem-vindo. Em alguns ambientes você sabe quem quer puxar o seu tapete.
E aí, nesse ambiente todo, você procura se articular, fazer contato com um, fazer contato com o outro, queimar o filme de alguém que quer queimar o seu filme, e você entra num jogo, o mesmo jogo que os caras estão jogando, o mesmo jogo que as pessoas estão fazendo. E você não percebe que o grande caminho não é esse. O grande caminho é você aumentar a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, de tal maneira que o ambiente se renda a você, que o ambiente tente te prejudicar e no final se renda à presença de Deus na sua vida. Você precisa perceber que entrar no jogo que todo mundo faz é um risco para você. Mas se você não fizer o jogo e confiar no Senhor, e viver em Deus, e caminhar com Deus, e tiver uma vida digna, e tiver uma vida honrada, e enquanto falam mal de você, você não fala mal de ninguém, enquanto puxam o seu tapete, você se protege, mas sem tentar puxar o de ninguém, enquanto tentam te machucar, você simplesmente se desvencilha das situações desesperadoras, das situações ruins, das flechas contra você, mas você não entra numa de também pegar uma flecha e atacar. Quando você faz isso, alguém vai notar que você não faz o jogo do mundo. Alguém vai notar que você tem a presença de Deus, que você é maior. Muitas vezes eu fui acusado, muitas vezes falaram coisas de mim. Todo mundo que faz alguma coisa relevante vai ter alguém para falar mal dele. Todo mundo que faz alguma coisa de valor vai ter alguém para criticar. Se você não quer que ninguém te critique, não seja nada, não faça nada. Mas é isso que você quer para a sua vida? Não. Você quer deixar o seu legado. Você quer deixar a sua participação no mundo. Você quer fazer aquilo que Deus espera de você. Então, não entre nessa dinâmica jogando da maneira que o mundo joga. Confie em Deus, se entrega para Deus, ame a Deus, fale bem de quem fala mal. Pastor, mas eu vou falar bem de quem fala mal de mim? Fale bem aquilo que dá para falar de bem. Às vezes você olha para a pessoa, tudo tão errado, que você fala assim, os dentes são bonitos. É o que tem para falar. Quando a nossa boca é pura, a gente nunca vai ser pego num deslize. Você nunca sabe para quem está falando o que não deve. Você nunca sabe para quem está dizendo o que vai virar contra você. É melhor confiar em Deus e viver uma vida digna. Se defenda e se explique, mas não entre no campo que Saul entrou. Tentou aniquilar Davi e percebeu que com Davi não dava, porque não era uma questão dele, era uma questão do Espírito de Deus sobre ele. Vença as suas lutas na presença do Deus vivo. Que Deus te abençoe e até amanhã. Faz um favor para mim, copia o link desse vídeo e manda para os seus amigos. Faz isso, se inscreve no meu canal e amanhã eu te vejo de novo. Deus abençoe.